Viva. E eu posso dizer com segurança que eu nunca tinha vivido tamanha efervescência pelo anúncio de um convidado. De youtubers a políticos, passando por escritores e artistas consagrados, foram mais de 100 entrevistas nesses 2 anos e alguns meses. E por que tanta expectativa? Porque o futebol atrai paixões, é certo, mas também porque ele tem uma trajetória vencedora, uma filosofia de trabalho única e opiniões fortes e bem fundamentadas sobre o ofício que ele exerce. Ele ostenta um currículo de 4 títulos em menos de 2 anos à frente do clube que comanda. Como, além de vencedor, ele é um estudioso obstinado, acaba de lançar um livro intitulado Cabeça Fria e Coração Quente, em que compartilha bastidores de sua trajetória profissional com as conquistas, mas também as frustrações, e termina com valiosas sugestões de como melhorar o futebol, dentro e fora dos gramados. Por fim, são raras as entrevistas que ele concede fora das coletivas após os jogos, o que torna já este programa um evento especial. Para discutir tudo isso, está no centro do Roda Viva nesta noite o técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira. Copa do Brasil 2020. O Palmeiras bate o Grêmio por 2-0 na final e garante o título, o primeiro da equipe sob o comando de Abel Ferreira. Libertadores 2020, final no Maracanã. Palmeiras 1, Santos 0. 2021, Estádio Centenário em Montevidéu. Palmeiras 2, Flamengo 1. O segundo título consecutivo na Libertadores. Final da Recopa Sul-Americana, Estádio Allianz Parque. Palmeiras 2, Atlético Paranaense 0. Mais uma conquista. Foram 4 títulos em apenas 2 anos, além do vice-campeonato mundial de clubes. Uma trajetória vitoriosa que colocou o treinador na mira de clubes europeus que estão de olho em seu passe. Parte dos segredos dessas vitórias ele revela no livro Cabeça Fria, Coração Quente, que logo após o lançamento entrou na lista dos mais vendidos. Para entrevistar o Abel Ferreira, nós contamos com uma seleção. Renata Fã, apresentadora do programa Jogo Aberto, na Band. Martim Fernandes, jornalista do Grupo Globo. Vladir Lemos, diretor de esportes e apresentador do programa Revista do Esporte, aqui na TV Cultura. Abel Neto, comentarista da ESPN Brasil. Paulo Vinícius Coelho, o PVC, comentarista do Sport TV e colunista da Folha de São Paulo e da CBN. E Leonardo Cruz, editor executivo do jornal O Estado de São Paulo. Todos nós sob o comando de Mr. Paulo Caruso. Abel, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aí no centro, como você mesmo já disse, onde já teve Tele Santana, Ayrton Senna, que faria aniversário hoje. Olha, boa noite e muito obrigado pelo convite que me fizeste. Tem sorte aí na 3ª temporada. O futebol não é assim, não. Eu e você estamos na 3ª, vamos ver. 3ª temporada não é tão no futebol não é muito fácil conseguir aqui. A minha aqui também vai ser puxada, que esse ano tem eleição, então estamos juntos. Abel, tenho uma expectativa enorme quanto à sua renovação ou não para mais algumas temporadas à frente do Palmeiras. Eu, inclusive, cheguei a cair num fake no Twitter que se denominava Abel e que dizia que tinha renovado por mais 3 anos. Será que você vai dar esse furo aqui para a gente, dizer que renovou com o Palmeiras? Olha, eu primeiro gostava de dizer porque é que aceitei estar presente neste programa. Claro. Foi uma forma, ou é uma forma de eu homenagear duas grandes personalidades do desporto brasileiro. Uma que tem mais a ver com a minha profissão, que é o Tele Santana, e a outra tem a ver com um hobby que eu amo, que é o desporto motorizado, que é o Ayrton Senna, que curiosamente fazia hoje 62 anos. Foi por esta razão que eu aceitei vir a este programa. Já tinha visto a entrevista desses dois. E é com muito gosto e com muita honra que estou aqui para dar o melhor de mim, como sempre faço. E vou passar a responsa para vocês. O programa vai ser o que vocês quiserem, não vai ser o que eu quiser. Respondendo diretamente à sua pergunta, vocês sabem que eu estou aqui no Brasil sem a minha família. Estou aqui sozinho. A minha família aqui são os meus jogadores. E eles vão ser os primeiros a saber da minha decisão. É verdade que eu tenho
uma proposta do Palmeiras para renovar. Tive uma conversa com a Leila na sexta-feira. É tudo mentira quando dizem que eu recusei a primeira proposta, a segunda, a terceira, a quarta, só renovo se vier centroavante. É tudo mentira. Ainda que há pouco estava a falar com os colegas jornalistas aqui, a dizer que é da vossa responsabilidade passar notícias verdadeiras e não encher páginas por encher. Eu não estou a criticar, estou a fazer uma constatação. É mentira o que foi dito. E é verdade, sim, tenho uma proposta. É verdade, sim, que falei com a Leila na sexta-feira. E qualquer que seja a minha decisão, os primeiros a saber vão ser os meus jogadores. Mas esse anúncio vem quando? Não, bem breve, porque vocês sabem agora que há de facto uma proposta oficial. Estou a dizê-la, não houve, como disseram, recusou a primeira, recusou a segunda, recusou a terceira, não houve nem primeira, houve uma única. É uma conversa muito sincera, muito frontal, muito direta, como eu gosto, entre a Leila e a minha pessoa, mas as primeiras pessoas que têm que saber disso são os meus jogadores. Eu sou o que sou hoje aqui no Brasil, devo-lhe a eles, porque de facto nós construímos uma verdadeira equipa, uma equipa onde mais do que a tática, mais do que a técnica, são as relações que existem entre nós. E portanto, quem vai saber, os primeiros a saber da minha decisão, além da minha família, é óbvio, serão os meus jogadores. Eu peço desculpa por isso, mas é deles que eu dependo, é para eles que eu trabalho. Sei que eles me estão a ver, eles sabem a admiração e o respeito que eu tenho por todos eles e a forma que eu tenho quase que de agradecer tudo o que eles me têm dado a mim ou que têm feito de mim ainda melhor treinador, é repartilhar com eles a minha decisão e ela está tomada, mas não vou dizer primeiro a eles. Tá bom, vamos tentar até o fim do programa. A gente vai assistir, por favor, Vladimir. Não, eu vou confessar que eu tinha uma outra pergunta, mas eu vou continuar nesse tema pelo seguinte, Abel. Não, a gente que vive o futebol, e você deve saber isso melhor do que nós, a gente sabe que é difícil se manter no topo. A pergunta que eu te faço é, na hora que você tomar essa decisão, qual vai ser o papel dessa verdade que existe no futebol, que é muito difícil se manter no alto e que o futebol é feito de ciclos? Você não tem nenhuma percepção que possa estar no final de um dele, por exemplo? Olha, saiu um estudo há 2, 3 dias no SIS e diz que, com muita pena minha, diz que o Brasil está no terceiro e pior lugar de que despedem treinadores. E o Brasil tem bons treinadores. O Brasil tem bons treinadores e brasileiros. Porquê é que é difícil trabalhar aqui? Porque aqui se joga de 2 em 2 dias. Porque aqui é muito difícil tu conseguires implementar uma filosofia de jogo com tempo quando tu jogas em 2 dias e perdes 3 jogos e a pressão é de tal maneira que os dirigentes... E eu não tenho problema nenhum em dizer isso, porque eu digo aquilo que penso. O grande problema são as pessoas, são os dirigentes, que não têm a coragem... Vocês têm exemplos de clubes que trocaram 1, 2, 3, 4 vezes treinador numa época e desceram, caíram. Eu não tenho a certeza, mas se calhar era muito mais fácil deixar o primeiro ou o segundo até ao fim, se calhar tinham muito mais probabilidade de conseguir aguentar a equipa do que estar sempre a trocar treinador. Por isso é que é muito difícil se manter a top a este nível. E quando eu aceitei o convite para vir para o Brasil, sabia de tudo. Eu lembro-me de Tele Santana estar a falar aqui, já falava dos mesmos problemas, falava da imprensa, de tudo. Ele esteve aqui 1h30 sentado a falar sobre isto e a verdade é que eu lamento dizer isto, mas não mudou assim tanto. Eu lamento dizer isto, mas não mudou assim tanto. Sim, tem estádios espetaculares, tem estádios incríveis. Sim, tem uma torcida, seja qual for o clube, tem torcidas apaixonadas, que é coisa que na Europa começa a faltar, e aqui as torcidas são muito fiéis, tem muito torcedor. Sim, tem academias muito boas, academias, falo CTs, centros de treinamento. Sim, tem jogadores de muita qualidade, a relação com bola, comparado com a Europa, são muito melhores, mas muito melhores. Mas há outros pormenores que têm que ser mudados. E se nós queremos melhorar, organizar o futebol brasileiro, temos que primeiro organizar as pessoas nos devidos lugares, porque só assim é que é possível. Agora, é difícil manter este nível, este padrão, porque a exigência e a cobrança é diária. E é muito fácil quando tu ganhas que a corda começa, que o elástico não continua esticado, e aí que tu tens de continuar a ser mais. Eu disse isto aos jogadores: vou ser mais chato, vou ser mais exigente, vou cobrar mais, vai ser preciso fazer renúncias.
As folgas vai ser dadas conforme você... isto é uma troca, dá e recebe. E você acha que nem com todas as suas vitórias e com essa sua trajetória tão consagrada, você está, de certa forma, um pouco blindado com relação a isso, Abel? Não? Há uma coisa que eu criei aqui muito grande, que eu gosto muito, que é os laços. Os laços. Eu, se fosse pelo dinheiro, já tinha saído há muito tempo. E para ganhar, muito mesmo. E não foi isso, foram os laços. Quando me perguntam, às vezes fazem muitas perguntas. Ganhámos 4 títulos. Sim, mas perdemos 4. Que é uma das coisas que diz o livro. O livro não fala só da história dos vencedores, quero que fique claro. Fala também de perder, de luta, de muros pintados, de críticas, fala da parte difícil também, que tu tens que... A história dos 3 Budas, tens que manter focado, sabes quem és, sabes de onde vens, sabes a tua qualidade, sabes onde é que estás, sabes o clube que tu representas, confias nas pessoas que estão contigo e aí é mais... Ou estás mais próximo de ganhar quando essas estruturas, que eu digo que são 5, que é a comissão técnica, que é os jogadores, que é o staff, que é a diretoria e que é os torcedores. Quando isto está tudo junto, isto é uma imagem de força, uma imagem de poder, estamos mais próximos de ganhar. E é o que acontece hoje no Palmeiras, é isto, é uma comunhão muito grande entre todos e isso nota-se, sente-se. Quanto tempo vai durar? Não sei quanto tempo vai durar, porque eu sei que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, é assim que funciona em todo lado. Desculpa eu. Desculpa. Abel, todos os dias, todos nós aqui acompanhamos o seu trabalho, a questão tática, as revoluções com o mesmo time que mudou muito pouco, poucos jogadores saíram e você conseguiu uma filosofia não só vitoriosa, de títulos, mas também invejável na questão de como se jogar, como se controlar uma partida, como ir bem em diferentes circunstâncias, em diferentes campeonatos. E é sensacional, para a gente é uma aula também aprender com os treinadores daqui, com você e com outros como o Jorge Jesus. Mas eu, como mulher e como alguém que tem mais de 18 anos de profissão, há 15 anos no mesmo programa, são 15 temporadas e não é fácil no meio dos homens. Imagina que eu também tenho meu time e entendo como é construir uma equipe, começando pelas pessoas que nos apoiam, uma comissão técnica, no seu caso, eu também tenho a minha, e partindo por tudo que acontece. Eu tenho uma curiosidade muito grande, porque você virou uma celebridade, mesmo não querendo isso. Você hoje é admirado por outras torcidas, por pessoas que trabalham no futebol. E aqui você cita uma frase do Saramago, que eu acho sensacional, onde você diz assim: dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Quem é Abel Ferreira, nas suas palavras? Não das torcidas, não do jornalista, não da imprensa. Por Abel Ferreira. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa frontal, muito amigo do meu amigo e coração mole. Sou muito coração mole. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Às vezes as pessoas perguntam-me qual é a minha filosofia de jogo. Eu digo isto porque é o que eu sinto. É mais do que uma filosofia de jogo. É uma forma de estar na vida e de forma particular no futebol. Essa é a minha filosofia de jogo. Abel. De Abel para Abel. Boa noite, Abel. Xará, né? Eu queria te perguntar se quando você aceitou o convite lá em outubro de 2020, né, para dirigir o Palmeiras, conversou com a sua comissão técnica, se você imaginava que você ia virar o ídolo amado que você é da torcida do Palmeiras. É óbvio que você, na sua primeira entrevista coletiva, você falou, não vim aqui para passar férias. Certo. Você imaginava que poderia vencer. Mas se você imaginava que ia virar esse ídolo que você virou, e por que, quero acrescentar essa pergunta, por que um cara tão vencedor, com tantos títulos em tão pouco tempo, também é tão contestado, a sua forma de jogo é criticada muitas vezes? Semana passada você comentou sobre isso, é chamado de retranqueiro. Você se sente maltratado ou discriminado por ser um técnico estrangeiro, ou tudo isso faz parte? Eu sou, como disse, sou bem tranquilo, bem calmo. Vivemos num país democrático onde cada um é livre de expressar a sua opinião até ao limite do respeito. Portanto, nisso eu ando no futebol, desde o futebol profissional desde os 20 anos, há mais de 23 anos. Estou com 43. Já me chamaram de tudo, então a minha mãe, coitada, se ela é a primeira vez que foi ao futebol, mas ninguém me conhece e chamam-me. Se isto faz parte, é normal, deixa as pessoas... É mais com os árbitros. Mas há uma coisa aqui que eu tenho que eu não concordo.
Eu não concordo. Eu não concordo que no futebol tenha que haver um herói e um vilão. Isto é uma crítica construtiva. Aqui, que tu ganhas é o treinador, tu perdes é o treinador. Não, ganhamos todos e perdemos todos. É assim que eu entendo a filosofia do futebol e na vida. Mas aqui vocês estavam a dizer, eu sou um ídolo, eu sou uma peça importante do carro. São precisas as rodas, é preciso o volante. Estou sempre a fazer esta analogia com o desporto automóvel, porque eu gosto. Eu sou uma peça do carro. Uns dizem que sou motor, outros dizem que eu sou a caixa de velocidades, outros dizem que sou as rodas. Sou uma peça do carro onde todas estas 5 pilares que eu falei que são fundamentais. A torcida, se não tiveres a torcida do teu lado, é melhor ir embora. Se não tiveres uma diretoria que sabe o que quer, sabe onde é que quer chegar, sabe que vai passar por tempestades e por turbulência, porque faz parte, só quem não anda no futebol é que não sabe. Ter um staff, porque às vezes o que acontece, às vezes o treinador não consegue usar todos os recursos que o clube tem ao dispor. E eu tudo que o clube tem, nós usamos e ainda pedimos mais. Depois ter uma equipe técnica, que eu tenho 4 treinadores comigo, eu sou mais um dos 4, sim, foi eu que os escolhi, continuam todos comigo. E todos eles sabem que a credibilidade que nós temos para construir demora muito, mas também sabem que o primeiro a quebrar esta confiança que nós temos vai embora. Sabem, quase que um compacto entre nós, equipa técnica. E depois há o 5º pilar, que são os jogadores, que são os que fazem acontecer, que são os verdadeiros protagonistas. Eu quando digo 70-30, que é 30 de treinador e 70 de jogadores, eu digo isto, mas acredito nisto e mostro a eles que é verdade. São eles que jogam. Nós ajudamos os jogadores a tomar as melhores decisões, sim, mas são eles que decidem. São eles que, no fundo, fazem acontecer. Nós somos os arquitetos. Dizemos, olha, o desenho é este, as coordenadas GPS é estas, temos que chegar daqui e ir para ali. Uns vão mais rápido, outros vão mais lento, outros vão pela direita, outros vão pela esquerda, mas, no fim, temos que chegar todos naquele mesmo local. E é desta forma que eu vejo, eu recuso-me que eu seja o único ídolo. Eu recuso-me mesmo, porque não é assim. Não é assim na vida e não pode ser assim no futebol. E o todos somos um é exatamente isso. E não foi, o todos somos um não veio depois de ganhar. O todos somos um veio antes mesmo de ganhar e mesmo quando perdemos. Eu lembro-me de irmos ao Mundial, perdemos o Mundial e eu disse aos jogadores, a perder, mas que seja assim. Podemos perder, mas que seja assim, a dar tudo. Certo. E onde todos somos um, a filosofia de todos somos um é a minha forma de viver, é a minha forma de estar. Por isso é que me custa tanto estar longe da minha família. Leonardo. Abel, boa noite. Você tem sido muito crítico desde que chegou aqui à forma como o futebol brasileiro é organizado. E quem organiza o futebol brasileiro é a CBF. O Tite, técnico da seleção brasileira, anunciou que pretende deixar a seleção depois da Copa do Catar. Esse cargo te interessa? Se a CBF o convidasse para comandar a seleção brasileira de futebol, você aceitaria? É uma ótima pergunta, muito bem colocada. Eu já treino um clube verde, né? Já tenho um clube verde e amarelo também. Né? Periquito também é amarelo e verde. Mas eu não faço planos a longo prazo, eu vivo aqui e o agora. Também já muita gente me ouviu dizer isto. Eu vivo 100% no momento aqui agora. O que é que eu estou a fazer aqui? Eu entrei aqui e estava a dizer, estou nervoso, estou pior do que entrar num jogo. Mas eu não faço planos à frente. Não é da minha forma de ser de estar. Eu vivo um momento. Se me perguntassem há 3 anos atrás se algum dia eu ia treinar o Palmeiras, eu ia te responder da mesma maneira. O que posso dizer é que dezembro não é tão à frente. Eu tenho clube, tenho contrato, gosto de estar onde estou. E isso é um assunto que não controlo, não depende de mim. E um treinador de futebol vive mais das pessoas que realmente te querem, quanto é que te querem. Por isso, quando eu fiz a primeira, falando aqui com o Abel, respondendo ao Abel, a primeira entrevista que eu fiz com o clube, eu perguntei muito bem ao clube se sabia quem estava a contratar. Se conhecia a pessoa que estava a contratar e a forma de jogar que estava a contratar. Porque às vezes acontece, os presidentes contratam os treinadores e depois, mas eu pensei que ia fazer isto e que ia jogar daquela maneira e que ia apostar nos jovens e não aposta. Que ia fazer... Não, tem que fazer um estudo como tu fazes. Mas é uma pergunta muito pertinente, mas eu vivo aqui e o agora. O futuro, eu costumo dizer que a Deus pertence e tudo na hora de Deus. E a minha hora é de estar no Palmeiras, desfrutar com os meus jogadores, competir e, sempre que possível, ganhar. Martim. Abel, boa noite. Olá, boa noite. Já que você falou que pretende cumprir seu contrato até o final, que vai até dezembro, nas suas 2 temporadas aqui no Palmeiras,
No final da temporada ali, naturalmente a coisa se encaminhou para vocês priorizarem a Libertadores e a Copa do Brasil e depois a Libertadores na última. Esse ano, se isso acontecer, chegar no final do ano com o Palmeiras com chance de mais títulos, vocês podem priorizar o Campeonato Brasileiro, já que vocês ganharam a Copa do Brasil e a Libertadores recentemente? Essa tua escala de prioridades pode mudar? Assim, o Palmeiras, quando entra para ganhar em todas as competições. Mas eu tenho que ser realista e dizer-vos com toda a sinceridade e frontalidade que fez-nos bem ter ficado fora da Copa. Eliminamos contra o CRB, certo, mas tivemos mais tempo para descansar. Tivemos o ano passado o Américo Mineiro, que fez uma campanha fantástica. Parabéns para eles, foram super regulares, mega regulares, foram uns justos vencedores. Fizeram também uma campanha excelente na Libertadores e eu confesso que nós tivemos sorte. O futebol também preciso ter o fator sorte. É quanto? É 1%, é 10%, mas existe, porque há uma coisa que vocês nunca se podem esquecer. O futebol é um jogo. O futebol é um jogo. O futebol não é matemática, não ganha quem são os melhores, não ganha quem tem o melhor treinador, não ganha quem investe mais dinheiro. O futebol ainda é um jogo. Nós é que achamos que conseguimos transformar e 2 mais 2 são 4. Nunca vai ser no futebol, porque é um jogo e há fatores aleatórios. A bola bate no poste, bate nas costas e entra, a bola bate no poste, bate na cabeça e sai. A bola bate no poste, na trave e entra, bate e sai. Portanto, é difícil no Brasil e nós sentimos o ano passado na primeira Libertadores. Andámos a lutar em tudo, e alguém falou, porquê é que o Palmeiras anda a lutar tudo? Não... A verdade é que depois de estares aqui, eu tenho que reconhecer que às vezes dá jeito sair fora de uma competição para priorizar a outra. O que é? E depois, só que no início, tu tens que lutar por todo. O nosso símbolo, o nosso clube, assim o obriga. Conforme depois a época, vocês dizem aqui a temporada, não é? For rolando, tu vais, até é verdade, nós chegamos a uma altura que só tínhamos a Libertadores. E eu senti, porque às vezes quando senti no grupo um baixar a guarda, a dizer, ok, agora ainda falta até a Libertadores, falta 2 meses, estamos fora da Copa, estamos fora do Brasileiro e agora vamos esperar aí 15 dias antes da Libertadores para começarmos a trabalhar, para nos prepararmos para a Libertadores. É quando eu digo aí no livro, eu não vim passar para aqui férias. Se nós não ganharmos, os jogadores sabem disso, disse-lhes a eles, se nós não ganharmos nada até ao final da época, eu vou-me embora. Eu disse-lhes isso a eles. Se não ganharmos nada até final da época, eu vou-me embora. Porque não podíamos relaxar, porque eu não me ia preparar para a Libertadores numa semana. Nós preparámos para a Libertadores com os jogos do Brasileirão. É este jogo, é este. Agora é verdade, a partir de nada altura, o foco foi total e absoluto na Libertadores, até criticarem o treinador. E bem, porque eu entendo o lado do torcedor, quando jogámos com o São Paulo em casa, não é? E o treinador e tal, e trocou. Mas nós não perdemos porque eu troquei a equipa. Nós perdemos porque o nosso adversário foi melhor. Podia ter jogado com a melhor equipa, podia perder na mesma. Certo. Agora havia uma coisa que tinha que fazer, que era preparar tudo, ou fazer tudo para chegarmos na final da Libertadores e estar na máxima força, independentemente, eu não sei, o resultado é sempre uma consequência, eu não sei se vou ganhar ou não. Eu quanto mais penso no resultado, mais nervoso fico. Então, o que é que eu faço? No meu trabalho, naquilo que eu controlo, isto que eu digo aos jogadores, a mente humana é uma coisa muito curiosa, que nós vivemos muito ou no passado, andamos sempre agarrados com a mente humana ou no passado, coisas negativas ou positivas, tu escolhes, ou imaginar o futuro. Coisas positivas ou negativas, a ver isso acontecer aquilo, isso depois, isso fizer. Eu não gosto de viver assim. Eu gosto de viver no aqui e no agora. E se é para imaginar o futuro, então que seja imaginar à grande, que seja coisa mesmo em grande. Mas eu gosto o aqui e o agora. É assim que eu gosto de viver a minha vida e a minha profissão. E aqui agora a pergunta do PVC. Vai, PVC. Abel, eu queria falar desse documento, porque é um documento do futebol na pandemia, um documento de um período importante da história do Palmeiras. Você não tem como capítulo, você tem como voltas, né? Você citou que o Senna sentou nessa cadeira. E ao mesmo tempo tem um capítulo, um pedaço que você conta do livro do Galhardo. Eu sei que quando você chegou aqui, você procurou o livro do Tele, você procurou literatura sobre o Senna, procurou literatura esportiva e a gente tem uma dificuldade disso.
até que ponto o livro te importa pelo legado? Até que ponto você pode ser descoberto? Como você foi descobrir segredos, entre aspas, do Galhardo ao ler o Galhardo antes de jogar contra ele? Boa pergunta. Olha, eu tenho um pensamento comigo, eu se ficar fechado dentro de mim, eu não vou crescer. E eu sou aquilo que sou hoje porque conversei com outros treinadores, li livros de outros treinadores, fui estagiar com outros treinadores, tirei o meu curso. Foi com esta partilha, foi a ler dos outros que eu próprio gerei aquilo que eu acredito. É naquilo que eu acredito, porque repara, se eu for um vendedor e te quiser vender uma coisa a ti, e se tu olhares para mim e eu tiver-te a vender uma coisa e tu sentires que quem está a falar contigo não está a sentir aquilo que está a dizer, dizer, pá, este gajo está-me a enganar. Claro. E eu só posso dizer aos meus jogadores aquilo que eu acredito. Eu cheguei vou-vos contar uma história. Cheguei a PAOK. Vocês veem a minha equipa do Braga a jogar, batemos recorde de golos da história do Braga. Sim. Batemos o recorde de golos da história do Braga. Cheguei ao PAOK e o PAOK jogava em transição. Era uma equipa velha, uma equipa pesada e jogava em transição. E eu cheguei lá, porque nós aprendemos com as nossas experiências, e comecei a jogar exatamente igual como jogava no Braga. Igual, a propor jogo, a arriscar. E fui criticado por jogar daquela maneira. O presidente chamou-me para falar comigo. Foi quando disse, Savidis, é um bom presidente, vocês verem. É russo. Você, quando me contratou, quando pagou 3 milhões de euros por mim, não sabia quem estava a contratar. Você não pesquisou, porque eu não vou fazer aquilo que eu não sinto. Claro. Se gostar é isto que eu tenho. Se não gostar, manda-me embora. E esse livro, eu não fazia, nem faço mínima ideia se vai vender muito, se vai vender pouco. Esse livro, a semente foi plantada em 2019, 2020. Estávamos no Braga com a minha comissão técnica e eu disse, vamos ficar aqui no Braga, vamos conquistar, não sei, este ano vamos conquistar algo de grande no Braga, já tínhamos um ano em cima, vais começar a fazer um diário, disse ao Tiago, vais começar a fazer um diário da nossa época. Um mês depois fomos vendidos para o PAOK e isso parou. Chego aqui ao Brasil. Segundo ou terceiro dia, Cícero, que é um dos nossos diretores, podes-me aconselhar aí livros de treinadores brasileiros e alguma literatura daqui do Brasil Futebol para começar? Não há não. Não há? Não há não. Não há? Aquilo fez em mim logo um clique. Dizia, Tiago, começa a escrever aqui. Lembras-te daquilo que nós pensámos em Braga? Começa a escrever aqui. Não sei o que é que vai dar, mas começa a escrever aqui. A verdade é que surgiu essa obra, mas essa obra nasce com... Ela é fotográfica, que eu adoro fotografia também. Ela relata as nossas experiências. Ela fala do nosso método. E tem uma coisa que ninguém fala, ela é solidária. E poucas pessoas falam nisso. Todas as receitas desse livro são para 2 instituições. E eu sei que as pessoas às vezes falam no legado, na experiência, mas toda a receita desse livro é para ajudar alguém. Que é um dos meus lemas de vida. Eu tenho uma missão de vida. E a minha missão como treinador é ajudar os meus jogadores a serem melhores. É pegar num jogador que vale 5 e metê-lo a valer 10. É pegar num jogador que cruze mal e pô-lo a cruzar melhor. É pegar num jogador que não tem confiança e dar-lhe mais confiança. Porque, no fundo, são eles que fazem. Essa é a minha missão. É ajudar os outros, neste caso, do futebol, a serem melhores. Melhores homens, melhores jogadores. Porque eu falo com eles também eles sabem quando a minha mulher está cá. Eles sabem quando a minha mulher não está cá. Eles sabem, eu digo-lhes, olha... se amanhã chegar um bocadinho mais tarde, já sabem porquê. A mulher está aí. Eu falo com eles sobre a minha vida. Eu partilho a minha vida com os meus jogadores. Eles são a minha família. Eles têm que saber o que é que se passa. Mas esse livro também tem essa parte solidária que poucas pessoas falam nisso. E uma das vertentes e um dos princípios e um dos critérios de o escrever foi exatamente esse. E tem também a editora. Também já o partilhei isso no lançamento do meu livro. Tinha uma editora grande que queria o publicar e eu peguei numa outra editora humilde e disse, não, eu vou ajudar quem mais precisa. Portanto, esse livro tem mais coisas por trás dele que não só a parte da estratégia, da tática, do Galhardo, dessas coisas todas
que também são importantes, mas... E mal sabe o Abel a pilha que tem ali nos bastidores de livros para ele assinar depois do programa. Eu já estourei o primeiro bloco, vou para o intervalo rapidinho e na volta a gente vai continuar falando do livro e de muito mais. E aí vai entrar na zona mista, todo mundo perguntando ao mesmo tempo. Até já. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Abel, continuando no livro, você relata a derrota no primeiro Mundial que você comandou, mas não teve tempo de falar do segundo aqui no livro. O livro termina ainda na Libertadores. Você pretende fazer um adendo ao livro? E como você encara esse tabu, essa grande celeuma do Palmeiras e o Mundial? Isso é um fantasma na sua cabeça ou você acha que se exagera nesse assunto? Não, assim, pelo que eu sei, está documentado, o Palmeiras já tem Mundial. Mas entendo que faça parte, a vossa cultura é muito engraçada, que vocês zoam muito aqui uns com os outros, não é? Nós lá chamamos outro termo. Eu acho isso bem legal se não passar do limite. Acho isso bem legal porque dá emoção, eu brinco contigo, tu brincas comigo, eu zoo contigo. Agora, quando passa do limite, eu tenho do princípio que o futebol serve para unir e para juntar todos os estratos sociais. Todos os estratos sociais. E para mim o futebol ficará aqui. Não sei se vai ser possível ou não, quando as torcidas aqui puderem ir nós irmos a jogar ao Corinthians e a torcida do Palmeiras ir ao Corinthians, e o Corinthians vir jogar aqui e haver uma parte que a torcida do Corinthians possa vir, nós irmos jogar ao São Paulo, ao Santos, e que possa haver uma parte. O dia que isso acontecer, nós vamos dar um passo muito grande naquilo que é a ética desportiva, que é eu defender o meu clube até aquilo que eu puder, e que essa parte realmente, que às vezes está a violência, que chega... Não é preciso chegar a esse extremo. As pessoas têm que entender que na vida e no futebol há a ganhar, há a perder. É assim que acontece. Vão a uma entrevista de trabalho, recusam. Foi outra entrevista, mas têm que continuar a insistir. É assim a nossa vida, não é só no futebol. E às vezes eu entendo que o futebol acaba por ser um escape, uma alegria. Às vezes a vida não nos corre tão bem em casa, ou com a mulher, ou com a família, ou com o trabalho, ou não tenho trabalho. E o futebol acaba por ser o meu clube que me dá a única alegria, e eu vou ver e faço um sacrifício para ir ver o meu clube e o clube perde e descontas. Mas as pessoas têm que ter mais calma aí, calma. Não sei se isso não é só no Brasil, isto não é só no Brasil, isto é de um modo geral. Há culturas em que em determinados países já há mais. Eu lembro a Inglaterra há 15, 20 anos atrás era uma vergonha. O hooliganismo era uma vergonha, mas foram tomadas medidas aos poucos e hoje vemos que é possível. Mas é preciso tomar medidas. Eu lembro-me, uma das coisas que eu quando cheguei aqui admirei muito foi o uso do cinto. Eu entro no carro, às vezes eu próprio, nem devia estar a dizer isto, mas às vezes eu esqueço-me. Mas quando eu entro no carro de qualquer pessoa que seja, eles todos metem cinto, tal. E sei, isto já está aculturado, já toda a gente mete cinto. O fumar, ninguém fuma em sítios, em restaurantes. Onde vou, ninguém fuma. E pelo que sei, quando foi introduzida essa medida foi dura, foram muito criticados, mas aconteceu ou não aconteceu a mudança? Agora a gente já sabe tudo que é mudança, tem resistência. Mas é preciso continuar. Se nós acreditamos que este é o caminho certo, então é por aqui que temos que ir. Mesmo que essas medidas sejam mais difíceis. Mas deixa-me só... Sim, vai ter um capítulo extra, vai ter uma série limitada. Vamos fazer uma série limitada com o Mundial e com a Recopa. Abel, nunca se esqueçam disso, da parte solidária. Esse livro, para além de tudo, é solidário, e nós vamos fazer uma série de 1978 livros, uma capa diferente e com esses 2 capítulos extra. Perfeito, tá? Abel, como é que o Abel da beira do campo que esbraveja Boa pergunta. E reage ali de um jeito sanguíneo, ouviria esse Abel aqui pedindo calma? Eu tenho que te dizer que eu às vezes tenho vergonha daquilo que vejo. A minha maior crítica é a minha esposa. Vou-vos contar uma história muito simples, muito rápida. Aconteceu há bem pouco tempo. O Luá Silva e o menino viram o jogo ao lado da minha esposa. E os dois chegaram primeiro ao relevado do que a minha esposa, ao gramado. Disseram, se prepara, a professora se prepara.
Sim, você vai levar na cabeça da sua esposa. Quando eu fui expulso porque chutei a garrafa. E sim, se eu quero ser melhor treinador, tenho que melhorar isso, sim. Tenho noção disso. Sou uma pessoa extremamente calma fora. Sou uma pessoa bem tranquila. Gosto de dormir, gosto de ler, gosto de estar bem calmo. Gosto de tratar de flores que tem em casa. Mas ali transforma. Como você se prepara para isso, Abel? Você se prepara de algum jeito? Você tem tentado trabalhar mentalmente? Olha, boa pergunta. Vocês sabem, estou sempre a falar no controle emocional. Sim. Cabeça fria, né? E os meus jogadores já me dizem: professor, você está sempre a dizer isso e agora não sabe controlar o seu pé? Se vocês virem a imagem, o Léo, que é o nosso diretor, está a tentar tirar uma garrafa da frente para eu não estar a garrafa. Eu já tinha feito isso no Internacional. Eu tinha chutado e ainda pisei a água. Sim, eu tenho que melhorar. Se quero ser melhor treinador, eu tenho que melhorar isso. Eu tenho a noção disso e não é sempre. Mas você está trabalhando isso concretamente, João? Eu sei disso. O importante, para tu melhorares, tens que saber onde é que estás mal. E eu sei que aí eu tenho que melhorar. Mas há jogos que estou tranquilo. Onde eu fico danado, para não dizer... Não sei se posso dizer isto na televisão. Pode, tranquilo. Danado, puto. Pá, quando o árbitro... Pá, eu entendo, o árbitro também pode cometer erros como eu cometo, só que às vezes eu sou muito exigente com o árbitro e entendo que ele às vezes comete erros. E tem que melhorar isso. É uma bela pergunta. Não acontece sempre. Verdade. Mas se quiser ser melhor, tem que melhorar isso. Sim. Abel, Renato e Vladimir. Queria falar de alegrias e frustrações em relação a jogadores. Agora há pouco você falou que um dos seus objetivos, um dos principais, é potencializar os jogadores, a performance dele, e você fala isso muito no livro também, em relação a jovens, enfim. E no Palmeiras temos vários exemplos. Além de formar uma grande equipe como conjunto, você potencializou jogadores, por exemplo, como o Luan, que foi muito criticado, o Rony no início era muito criticado, o Rafael Veiga, etc, etc. Isso imagino que te trouxe muita alegria. Por outro lado, quero te perguntar se é uma frustração para você o que aconteceu com Patrick de Paula e Gabriel Menino. Se você puder dizer o que aconteceu exatamente. Eles perderam foco? O sucesso atrapalhou? Porque esses jogadores que te ajudaram muito em campanhas vitoriosas, um deles chegou à seleção brasileira, né? O outro está sendo vendido agora para o Botafogo, mas que fez gols decisivos, enfim. E que perderam muito espaço com você a ponto de não terem sido relacionados para o Mundial. O que aconteceu? Isso te traz frustração de você ter, de repente, não conseguido controlar esses jogadores? Não. Vou lhe dizer porquê. Porque a minha função é escolher. E a FIFA diz no regulamento que só podem jogar 11. E diz que só podem entrar 5. E diz que para o banco só podem ir 23. E o Palmeiras tem 27 jogadores. Não estou falando só sobre o Mundial, só para contextualizar. Tá. O Palmeiras tem 27 jogadores. Portanto, tem que sobrar para alguém. Não há... Isto é factual. Está aí no livro. Está aí no livro numa página que diz assim. Disse: João, vai lá me escrever isto. Em função das regras da FIFA, só podem entrar 11. Está uma fotografia aí. Portanto, os outros vão ter que aguentar. Certo? E depois tu tens que escolher. E nós, o ano passado, tínhamos determinados médios. Este ano fomos buscar 2 que aumentaram a concorrência. O Jailson e o Atuesta. Mais o Zé, mais o Danilo. Mais o Patrick, mais o Menino. Só podem jogar 2 naquela posição de 5 e 8 e eu tenho 6. É fácil fazer contas. Agora, quando falamos desses jogadores, estamos a falar de jovens. Todos nós já tivemos 17 anos, 18 anos. Todos nós já viemos de baixo, em que ouvíamos tudo o que o outro dizia para aprender, mas quando às vezes nós chegamos a determinado estatuto, já não queremos ouvir da mesma maneira. Agora vai dizer o quê? Não sou o que eu digo, é o Guardiola que o diz. Perguntaram ao Guardiola por causa do Foden, Phil Foden. No ano seguinte, ou seja, ele teve um ano em que jogava na Carabao Cup 5 minutos, estava todo contente, jogava 1 minuto na Liga dos Campeões, jogava no campeonato 10 minutos, estava sempre contente. No ano seguinte foi campeão, com o Phil Foden a jogar. Fizeram essa pergunta: e este ano como é que vai estar o Phil Foden? Ele: não sei. Eu sei que o ano passado ele ouvia tudo o que eu lhe dizia. Este ano já tem outro estatuto. Se ele continuar humilde, se continuar focado no seu trabalho e continuar a trabalhar,
vai estar mais próximo de jogar. Mas nunca nos podemos esquecer aqui, e essa é a parte que mais me custa, e digo-lhes isto aos jogadores, é que eu tenho que escolher entre ti e ti. E eu gosto dos dois. Ser assim, tem filhos? Tem filhos? Então escolha um. Consegue escolher um? Não. É igual. É o que eu sinto aos para jogadores. jogar pode ser, Renata. Olha, a minha pergunta então vai na mesma linha. E eu só posso escolher um. Porquê? Porque são as regras. Está aqui. Eu tenho 2 laterais direitos. Ele tem 2 laterais direitos, só pode jogar um. Eu tenho 6 médios, só podem jogar 2. E tenho mais o menino e o Patrick. E o Patrick foi perdendo espaço. É um grande jogador. Foi uma grande contratação que o Botafogo fez. Foi um grande negócio que fez o Palmeiras, por 50% do passe. E foi bom para todas as partes, na minha opinião. Certo. Fazendo a roda girar, Renata. Só para citar mais recentemente, não tem como não ser fã, por exemplo, de centroavantes como Ronaldo Fenômeno, Adriano, Romário, um pouco menos centroavante, mas um atacante extremamente destacado. Fala-se muito nos últimos dias sobre um desejo do Palmeiras de ter o Pedro, centroavante do Flamengo, que seria titular em praticamente todos os clubes do Brasil, mas não é no Flamengo porque tem o Gabigol. Eu quero saber se esse é um pedido e um desejo seu e quero saber se você busca um 9, mesmo que o esquema tático esteja funcionando, esteja hoje trazendo títulos e boas vitórias para o Palmeiras. Olha, eu não falo de jogadores que não são nossos. Mas você gosta do Pedro, você admira? É um bom jogador, para vocês verem o nível que tem o Flamengo na frente, para ter o Pedro de fora, não, estão muito bem servidos. Eu queria no meu time no Agora, eu costumo dizer que... não é que é de conhecimento público, eu já falei isto há muito tempo, quando cheguei ao clube, e nós fomos sempre arranjando soluções. O Daverson, o Luís Adriano, o Rony... na Libertadores chegamos a meter o Verão na frente. Eu gosto de jogadores rápidos na frente, mas gosto de ter, já disse, 3 características de centroavantes. Ou mais de área, mais fixo, maior. Gosto de ter o Rony. Eu gosto de ter um de apoio e profundidade, um Firmino, apoio e profundidade, mas um mais fixo. Gosto de ter estes 3 tipos de centroavante. Vocês já perceberam que o Palmeiras... Eu entendo os torcedores e eu estou também dos lados dos torcedores. Logicamente que nós gostamos e queremos e andamos à procura do melhor 9 para o Palmeiras. Mas se eu vos disser que todos os empresários ligam para o clube porque querem trazer para aqui jogadores, porque o clube paga aos funcionários, paga aos empresários, paga aos jogadores, paga aos treinadores, paga aos fornecedores, tem tudo em dia. Isto devia ser um exemplo. O meu pai costumava-me dizer, o meu pai, uma altura, que eu dizia, pai, eu quero ter uma bicicleta, não sei o quê. O meu pai dizia-me, enquanto eu não pagar à tua tia o que lhe devo, não vais ter bicicleta. Mas me interessa, a minha tia espera, não tem problema. Compras e os outros que esperem. Não, mas não é assim que funciona. Primeiro eu vou pagar à tua tia e depois, quando juntarmos dinheiro, eu compro-te a bicicleta. Portanto, agora não tens bicicleta nenhuma. Por isso é que eu, quando falo do Palmeiras, esta identificação do Palmeiras, os torcedores que me desculpem, mas eu não sou palmeirense desde pequenino, certo? Eu sou português, vim do outro lado, conheci o Palmeiras, mas quando cheguei aqui, tudo se encaixou. Tudo se encaixou. Os valores do clube, os princípios do clube, os torcedores do clube, sim, mesmo aqueles que pintam o muro, eu também preciso deles, eles precisam. Faz parte. E esta identificação é sentida por isso, porque há outros valores. Às vezes as pessoas perguntam e não sabem. Saber sobre futebol é muito mais daquilo que vocês veem dentro das 4 linhas. Abel, futebol é muito mais daquilo que vocês veem dentro das 4 linhas. Muito mais. Vou te fazer uma pergunta que tem a ver um pouco com o esquema tático também. Quem acha que sabe só de futebol, nada de futebol sabe. Retranca a gente fala daqui um pouco, mas pegando carona em algumas coisas que você já falou, e até porque isso vai elucidar a maneira que o Palmeiras vai jogar, vai um pouco do imaginário do brasileiro também com o jogo de bola. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você considera futebol uma arte? Você que é tão cobrado a respeito dessa coisa de jogar bonito. E você falou agora há pouco, quando contava a história do Braga e do Paok, você falou, não vou fazer aquilo que não sinto. Verdade. Para mim, atacar e defender é uma arte. Saber defender é uma arte. Saber atacar é uma arte. Mas os jogadores têm que sentir. Eu, quando era jogador, eu não gostava de defender também. Defender, correr atrás. Mas vocês viram o que é que aconteceu com o Paris Saint-Germain? Sim. Vocês viram o que é que aconteceu?
E não fui eu foram vocês que falaram, não fui eu. Viram o que é que aconteceu. Se todos não participarem no processo, agora estou a falar diretamente de futebol, mas já vos disse que futebol é mais daquilo que vocês veem nas 4 linhas. E o Paris Saint-Germain é um exemplo disso. É mais daquilo que vocês veem dentro das 4 linhas. O Paris Saint-Germain jogou contra o Mónaco, que deu 3 no Paris Saint-Germain, e o Mónaco jogou com o Braga, onde eu cresci como treinador, há 5 anos atrás, que deu 2 ou 3. O Braga ganhou ao Mónaco e o Mónaco ganhou ao Paris Saint-Germain. Sim. Porquê? Não tenho os melhores jogadores? Eu tenho a certeza que o treinador lhes deu os 30% que é da responsabilidade do treinador. Agora 70% é da responsabilidade de quem joga. Abel, queria voltar para um jogo que causou muita... O jogo contra o Chelsea foi um jogo que dividiu muitas opiniões, porque muita gente achou que você foi mais defensivo do que devia ser. Muita gente entendeu que o Palmeiras jogou muito bem, ficou a 3 minutos de levar a decisão para os pênaltis. Você no livro fala que a missão do técnico é dar as rotas do ataque. E da defesa. E no teu texto sobre do The Coach's Voice, você fala sobre subir uma montanha. Quando tu tens que reconhecer que o teu time é inferior, tens que subir uma montanha. Aí no livro, no capítulo do jogo contra o Flamengo, que me parece parecido com o do Chelsea num aspecto, você diz que tirou o seu melhor batedor de pênaltis, o Rafael Veiga, porque ele já estava esgotado. Certo. A montanha, quando tem um nível de concentração mental para defender por muito tempo, ela pode ficar grande demais? Quer dizer, você se esforça tanto para conseguir cumprir seu sistema defensivo que você perde força para conseguir atacar? Olha, eu gostava que vocês perguntassem aos meus jogadores quanto tempo nós gastamos a defender. Façam-lhe essa pergunta. A próxima pergunta, perguntem aos meus jogadores assim, quanto tempo o Abel gasta no treino defensivo? Pergunta-lhes. E quanto tempo eu gasto a treinar o ataque? Perguntem isso aos meus jogadores. Diz pra gente, você tem tudo tão documentado, você sabe de cor, certamente. Mas agora, é igual, vocês ficam... Eu sei porque é que vocês ficam chateados, ou alguns ficam chateados. É porque vocês veem o Dudu a correr para trás. Não fico chateado. Vocês veem o Dudu a vir atrás ganhar uma bola, e vocês ficam chateados, porque é o que falta ao futebol brasileiro. Falta-lhes 50%. São muito bons com bola. Eu aqui há dias, eu não queria entrar por aí. O jogador brasileiro é muito bom tecnicamente. É do melhor que existe. Do melhor, de longe. Só que depois falta os outros 50%. Não. Aí você planeja... E quando falamos, desculpa interromper-te, mas eu tenho que falar nisto. Chelsea-Palmeiras. O Chelsea tem o melhor treinador do mundo. O Palmeiras tem um Zé Ninguém que eu não conheço. O Chelsea tem o melhor treinador do mundo. Certo? Não é o Guardiola? Não, o do Chelsea, o treinador do Chelsea. Thomas Tuchel. O melhor treinador, considerado o melhor treinador do mundo. Foi eleito. Foi eleito o melhor treinador do mundo. Jogador de seleção top, com experiência de seleção, jogar fora no país. E eu com os nossos brasileirinhos todos, miúdos cheios de fome, vontade de querer jogar. Vocês viram como é que o Chelsea ganhou ao City? Não, a Libertadores. Alguém viu? Sim. Como é que foi que ganhou? Com 37% de posse de bola. Então vocês querem o quê? Há uma coisa que eu gosto, é de olhar para as coisas. Eu disse há um bocado, sou honesto, sou franco e digo aquilo que vejo. E se eu acho que o meu adversário é melhor que a minha equipa, tecnicamente, se eu acho, e os meus jogadores têm essa humildade de perceber que na técnica o Chelsea é melhor. Não foi na tática, não foi na mental, nem foi na física. Porque nós só perdemos o jogo num penalti que acontece aos melhores. Foi sem querer, certo? Que acontece são os tais fatores que nós não controlamos, que eu lhe digo, que é a sorte. E a arte de defender é exatamente essa. E de atacar, é de perceber quem está à minha frente. Não é? Vocês, quem é aqui o campeão da... Vocês gostam muito de luta? Perguntem a eles, quando aqui sem defender, joga mais fácil, se joga da mesma maneira. Se ataca da mesma maneira, se defende da mesma maneira, se não tem em conta o adversário. Se eu vou lá, se abro ao melhor do mundo, ele dá-me uma primeira e eu caio para o lado. Sim. E essa é a minha função. É por isso é que me pagam para eu tomar decisões, porque se eu for falar com o PVC, ele diz-me uma coisa, eu vou falar com o Vladir, ele diz outra, a Renata diz outra, o Abel diz outra, o Leandro diz outra e o Martim diz outra. E no final alguém tem que decidir. Eu faço um exercício muito giro com os meus jogadores. Vou-vos contar um exercício, só para terminar. Eu chego à beira dos capitães e digo assim, olha, amanhã tragam-me quem vai jogar. Se chegares aqui amanhã com os 11 que vão jogar, podem jogar. Outro dia, Gomes, professor,
Essa é a sua essa é a minha função. Então está bem, já sabemos qual é a minha função. A minha função é escolher os que vão jogar. A minha função é só escolher, mas que depois eles fazem o resto. Agora, eu acho uma piada que aqui no Brasil não tenham a humildade, desculpem dizer, de reconhecer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras. Desculpem. Se não reconhecem é porque não entendem as coisas. Eu entendi que a montanha era alta. Desculpem. A função dele é essa e a minha é chamar o intervalo nesse momento, porque a gente já estourou. A gente está em terceiro e em quarto lugares dos assuntos mais comentados do Brasil nesta noite. Então a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta com o Roda Viva, que além de estar nos primeiros lugares dos assuntos mais comentados do Brasil no Twitter, também está com uma enorme audiência na TV e no YouTube. São mais de 50 mil assistindo simultaneamente no nosso canal no YouTube. Abel, voltando ao livro, além da parte de diário, dessa documentação do trabalho, tem um final com alguns pontos que você oferece de debate ao que poderia ser melhor no futebol brasileiro, como poderíamos fazer para que ele fosse melhor. E um dos seus principais pontos, tanto no livro quanto nas suas entrevistas, é quanto ao calendário massacrante aqui do Brasil, que não se repete em nenhum outro país. Você tem alguma esperança de que isso possa mudar? Vai mudar. Quando mudar pessoas, vai mudar. Tem que mudar pessoas. Vocês têm aqui um exemplo muito claro, como correu lindamente. A Libertadores tem outros moldes agora. Era um brasileiro que estava na Liga dos Campeões, que alguém dentro da Libertadores o contratou. Sim. E pelo que eu sei, nestas duas últimas Libertadores, ou uma final única só, venderam os direitos televisivos para mais de 191 países e fizeram as duas maiores receitas de sempre. Portanto, eu acredito que o produto mais escasso vale mais. E acredito que no futuro isto vai acontecer. Isto vai acontecer. Não sei se vai demorar um ano, se vai demorar 10, mas que vai acontecer, vai. E porquê? Já falei, temos grandes estádios, temos grandes jogadores, temos grandes academias, temos grandes... por exemplo, posso dizer uma coisa que aqui estão muito à frente em relação à Europa, que é os núcleos de saúde e performance nas capacidades físicas. São muito, muito bons. Muito, muito bons. Mas tem outras coisas que têm que melhorar. Por exemplo, os gramados aqui. O nosso gramado é bom. O do Juventude é bom. O que meteram agora no Maracanã é top. O do Corinthians é bom. E quando tudo estiver uniformizado para este nível de gramado, quando houver esta regulamentação, vão ver a bola a rolar mais, a ser um futebol mais rápido, mais intenso. Se derem tempo de descansar aos jogadores, igual. Porque repare, eu tenho 3 dias para preparar um jogo e tu estás sujeito a ir jogar ao Internacional, vir a São Paulo, 2 dias depois vais jogar ao Fortaleza. Vens de 10 graus de temperatura ou 15, sujeito a ir lá acima a jogar a Fortaleza que estão 35. E nós queremos um jogo rápido, impossível. É impossível tu jogares com 40 graus e teres um jogo rápido. Os jogadores não são máquinas. Mesmo nós, quando está muito calor, sentimos mais cansados. É igual, o jogador não é uma máquina, é um homem. E tenho a certeza absoluta que isso vai mudar. E não estou a dizer para acabar com os estaduais, estou a dizer que em vez de ter 12, possa ter só 8. Estou a dizer, em vez de haver uma final de ida e volta, fazer como vai acontecer agora, mata-mata, e depois escolhem de forma aleatória um estádio. É onde? É no Palmeiras, é no Morumbi, é no do Corinthians. Escolham para um jogo só, que é para depois dar tempo e espaço até para as seleções. Mas isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Abel. E vai acontecer quando isto acontecer. Olha, desculpa, só para terminar. Vai acontecer quando os clubes, a CBF e as televisões se sentarem e falarem sobre este assunto e cada um calçar o chinelo do outro. Sobre isso... Quando cada um calçar o chinelo do outro, isto vai melhorar. Agora, quando cada um pensar só em si, vai continuar igual. Sobre isso, na semana passada, o presidente da Liga Espanhola de Futebol veio ao Brasil, fez uma reunião com os clubes das séries A e B do futebol brasileiro para apresentar uma proposta de criação de uma liga de clubes. Queria saber sua avaliação sobre esse assunto. E o Palmeiras foi o único clube das séries A e B que não mandou representante para a reunião. Queria entender qual a sua opinião sobre uma proposta de criação de uma liga como essa e a ausência do Palmeiras nessa conversa. Olha, eu posso dizer com a certeza absoluta,
Se há clube que quer unificar e quer formar a Liga, é o Palmeiras. E tenho a certeza absoluta, se há clube que luta não só pelos seus interesses, mas pelo interesse comum que é o futebol brasileiro, esse é o Palmeiras. E falo porque estou dentro. Se há clube que quer... O grande problema aqui, é que cada um quer defender o seu quintal. Estou-me a fazer entender, cada um quer defender o seu quadradinho, cada um quer defender a sua quinta. Não quero saber dos outros. O outro clube não me interessa. Enquanto nós não percebermos que o futebol brasileiro é um produto que pertence a todos, a mim, a ti, a todos, quando nós não percebermos que é um produto, por isso é que Portugal, que é um país com, desculpem fazer esta comparação, mas eu tenho que dizer, com 10 milhões de habitantes, juntamente com o Brasil, que são 200 milhões, mais vendem jogadores. Só que a diferença é que Portugal entendeu que isto é um produto que nós podemos embrulhar bem, podemos pôr público, podemos pôr pintar os olhos, pintar os lábios, vender o produto bem vendido, que é o que fazem lá fora. Enquanto nós não percebermos isso, não vamos tornar isto mais aliciante para todos. E é isso que falta, é sentar os Série A e Série B, independentemente se vem aqui os da Liga Espanhola ou não, não é preciso vir de fora. Os brasileiros têm conhecimento suficiente para se organizar sozinho, assim queiram trabalhar em equipa. Não precisam de vir que ninguém cá lá fora dar conselhos. Os brasileiros têm um potencial tremendo, não precisam que ninguém venha dar conselhos. Podemos ouvir, mas não precisam. O que precisam é, dentro do futebol brasileiro, os clubes entender que são rivais dentro do campo. Somos rivais dentro do campo. Fora do campo temos de trabalhar todos para o mesmo, que é como é que nós podemos tornar o futebol brasileiro mais atrativo, como é que nós podemos vender este produto para fora, para a Espanha, para a Itália, para Portugal, para a França, como? Como é que nós podemos tornar... Porque o futebol brasileiro é uma grande fonte de receita financeira, Abel, mas muito mal explorada. pensar em todos esses aspectos extra-campo do futebol te faz um treinador melhor ou te tira tempo e energia de coisas que você deveria estar pensando para o time dentro do campo? E outra coisa, você passou a pensar nisso aqui no Brasil ou já era uma preocupação que você tinha? O treinador tem que pensar global. O treinador é como um médico de clínica geral. Tem que perceber de tudo, mas não tem que ser especialista em nada. Mas tem que perceber de tudo. Eu entendo um treinador assim, tem que perceber de tudo. E eu, felizmente... porque também é preciso ter sorte. E a minha formação como treinador foi no Sporting Clube Portugal. Curiosamente, um clube também que é verde e branco. E eu tive o prazer de estar, na altura que era treinador do Sub-19, dos Júniors, de estar com um contacto muito próximo com o diretor. E ele partilhava muitas ideias. Não posso fazer isto, como é que eu vou arranjar dinheiro para pagar isto? Eu tenho que vender um jogador, temos que buscar aquele jogador ali, como é que nós vamos fazer? E eu fui, os salários estão muito altos, mas eu não posso mandar os funcionários embora. Disse, falo com eles, pode ser que eles agora entendam isso, reduzam-lhe agora um bocadinho o salário, talvez no próximo ano isto melhore. E foi nesta perspectiva de lendo e de percebendo o contexto, que o treinador tem que ser global. Não posso, sim, mas tu perdes tempo. Sim, eu gostava de participar nas reuniões de como é que o Palmeiras faz para vender os camarotes. Será que não há uma forma ou uma ideia que alguém possa ter? Porque isto é uma questão de ideias. O Abel, possa ter alguém veio na brincadeira, o Juca Kfouri lançou o seu nome para presidente da CBF numa coluna. Fora. Você tem algum interesse em enveredar para o ramo da cartolagem? Se quiserem daqui a 4 ou 5 anos eu reformo como treinador, se me quiserem para conselheiro de alguma coisa, eu aceito. Porque o Ronaldo comprou um time agora, não estou a pensar em treinar há muitos anos, não. Mas essa conta é 4, 5 anos, você está brincando ou você está falando sério? De se aposentar daqui a 4, 5 anos? É muito intenso. Vocês... Ele com a barba branca, a minha mãe ainda hoje me ligou. Ei, estás com a barba branca? Ficar velho. Não, porque é muito intenso aqui. Vocês sabem que nós daqui até novembro, o Palmeiras, não vamos ter nenhuma semana limpa e jogamos de 2 em 2 dias. Vocês sabem disso? Sim, muitos jogos sem seus principais jogadores. Eu agora entendo alguns dizem, alguns ex-jogadores dizem, professor, isto não dá vida não, isto não dá saúde a ninguém. E eu tento levar isto, porque no momento do jogo eu vivo mesmo com muita intensidade, mas fora sou calmo, por isso é que eu preciso deste equilíbrio, de estar a 200 quando estou no jogo e fora ter um equilíbrio, uma calma, ou estar relaxado, ou estar tranquilo. Eu
A minha mulher diz que não. Eu penso que não vou ser treinador há muitos anos. Agora, o técnico português, Abel, vou voltar, você está falando da questão do técnico que tem que ter a visão global. Até 2006, quando o Porto foi campeão com o Coadrense holandês, Portugal tinha 60% dos técnicos campeões eram estrangeiros. Né? Entre eles, Carlos Alberto Silva, o Otto Glória fez muito sucesso, brasileiros ali. Boa. De lá para cá, a gente sabe que tem um trabalho da academia para dentro do campo, da junção da prática e da experiência escolar, digamos. E Portugal é a liga da Europa que há mais tempo não tem um técnico estrangeiro campeão. Né? A França teve o Ancelotti, a Alemanha teve o Guardiola, a Espanha teve Zidane, Portugal só tem técnicos portugueses. Eu queria entender o que foi esse trabalho. E antes, quando brasileiros eram campeões em Portugal, como Carlos Alberto Silva, Verdade. O que é que Portugal procurava nos técnicos brasileiros e não precisa procurar mais? Para ser sincero, eu não te sei responder essa pergunta, porque isso já foi há muito tempo. O que te posso dizer é que em Portugal tem muitos treinadores portugueses, mas só um é que ganha. E 3 descem de divisão. E só um é que ganha, e 3 descem. E vou-vos dizer mais. Se quisessem ir contratar 20 Guardiolas para aqui, para o Brasil, só um é que ganhava, 3 desciam e os outros todos andavam de 6 em 6 meses e iam fora. Se fossem tudo Guardiolas, um era campeão, só um, 3 desciam e os outros andavam a rodar de clube de 6 em 6 meses. Agora, Abel, é muita ingenuidade. Mas desculpa dizer isto. A qualidade do treinador não tem nem nacionalidade nem idade. Há bom treinador brasileiro, dê-lhe tempo. E também há treinador português fraco. Mas você concorda que nesse momento o Brasil viveu realmente alguma deficiência com relação aos treinadores para a gente viver tudo quem está vivendo? Eu queria emendar uma outra pergunta. Você não acha que os clubes de alguma forma deviam se preocupar em formar treinadores também? Tive essa pergunta. Muito boa pergunta. Eu vim de uma escola de formação de treinadores, que é o Braga. Forma e vende, que é uma forma e vende. Os últimos treinadores que o Braga teve, o Salvador, vendeu-os todos e vocês basta ver a história. Vendeu. Claro que sim, passa pela cultura também do próprio clube. Porque a estrutura mais importante do clube, para mim, é a liderança, é o presidente. É dizer, nós temos um caminho, é este. Onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar. E é por aqui que temos que percorrer. Demora 1 ano, demora 2 ou demora 5. Porque no futebol, para construir uma equipa que seja de forma consecutiva vencedora, como foi o Barcelona, como foi o Bayern de Munique, é preciso tempo. E depois de conseguires ter essa maturidade e essa consistência, tens que fazer pequenos ajustes. Todos os anos tens que fazer ajustes. Troca 2-3, 2-3, 2-3. Não é 10, 15. Não, isso está mal. Isso está mal por 2 razões. Ou pela direção não planificou, ou porque o treinador não planificou. Porque se houver plano, se houver uma planificação, tu já sabes, vamos vender este ou aquele jogador, porque o clube tem que gerar receita. Os clubes hoje precisam disso. Formar, desenvolver, vender. Criar, formar, desenvolver e vender. Agora, eu faço uma pergunta assim. Faço uma pergunta aos clubes brasileiros. Eu fico doente. Eu tenho uma academia. Cabeça fria, diz aqui, ó. Eu tenho uma academia. Formo jovens. Vendo um jogador por 10 milhões de euros, não é? E depois vou comprar um jogador com 35 anos, vou-lhe pagar uma fortuna. Vou ficar sem um dinheiro que vendi a cria. Não entendo. Eu não entendo. Abel, vou te pedir uma licença para a Renata, porque eu tenho que sair para outro intervalo, mas eu volto com vocês que não perguntaram nesse bloco. Não sai daí, gente, o programa está ótimo. Estamos de volta com Roda Viva. Quem vai perguntar agora é o Martim Fernandes. Martim. Abel, na eleição presidencial de 2018, você ainda não morava aqui, a gente viu um engajamento provavelmente inédito entre atletas brasileiros, jogadores de futebol, declarando voto e tal. Esse ano tem eleição de novo, presidencial. Isso é tema de conversa entre você e seus jogadores, entre você e sua comissão técnica? A situação política do Brasil é algo que te interessa? Política é um negócio que eu
Eu posso-vos contar a minha experiência na minha terra, que é pequenina. Quando eu era jogador, toda a gente, anda cá, o presidente queria que eu fosse tirar aquela foto, como é que se chama? Não sei se aqui tem aquelas fotos que aparecem os candidatos e toda a estrutura que ajuda o... Eu era amigo, imagina, era o Martim que concorria pelo PS e o PVC concorria pelo CDS. Eu era amigo dos dois. Ele, anda para mim tirar fotografia comigo. Não, vai tirar... Não, e eu, política, fora. E você recomenda mesmo para o seu elenco ou não necessariamente? Cada um faz? Não, é livre. Isso aí nós vivemos em democracia, cada um é livre de escolher aquilo que quer, de falar da maneira que quer, dentro dos padrões da responsabilidade que cada um tem, mas eu tenho uma coisa aqui que eu gosto muito, que devia ter em Portugal, que era o voto obrigatório. Gosto disso. Pô, Abel. Que é para depois nós em Portugal, não gosto disto e não gosto daquilo, mas não vai exercer o direito de voto. Então, se não foste exercer o teu direito, não vais falar. Eu vou seguir nessa linha e te perguntar o seguinte, você já falou tanto do seu jeito de encarar o futebol, do Palmeiras, e o Brasil, o que te parece? Olha, eu entrei pelo Brasil para o Natal no ano em que eu deixei de jogar futebol, em 2011. E foi em 2011 que eu comprei o livro do Tele Santana em Natal num shopping. O Brasil é enorme, né? É um continente. Nós olhamos Brasil, mas isto são vários países dentro do mesmo país, né? Nós temos até o próprio costume, como é que se diz aqui, os hábitos são diferentes do norte, do centro, do sul. O próprio falar são diferentes, quer dizer, como é que eu hei de explicar isto? Há vários países dentro do mesmo país. Agora, eu acho que o Brasil é uma potência enorme, tem recursos inacreditáveis, naturais. Eu acho o brasileiro muito criativo. Os brasileiros são muito criativos e têm uma fonte inesgotável, como eu disse, de recursos naturais em todas as áreas. Em todas as áreas. É só nós fazermos um bocadinho de esforço e educar as pessoas. Tem tudo a ver com formação e educação. Se nós queremos desenvolver o país, temos que o educar. Não podemos dizer, temos que chamar a escola tem que ser obrigatória, não é fazer de conta que vai à escola. Os moleques têm mesmo que ir à escola. Mas quando perceberem que... Engatar o que o Vladir perguntou, e a Renata citou num dos primeiros blocos que no seu livro você cita José Saramago, você também cita o Fernando Pessoa. E aqui do Brasil, o que você gosta de ler, de escritores brasileiros, o que você gosta de ouvir? Eu sei que você ouve bossa nova. Música, eu ler em termos de literatura brasileira não leio muito, não. Gosto deste trio, o Cortella, não é? Deste filósofo, este colega que estava aqui a falar agora antes, como é que ele se chama? Pondé estava no jornal. Pondé, Karnal e o... Karnal, isso mesmo. Gosto muito de os ouvir, já do tempo de Portugal. Ouvi os três, sei que eles escreveram um livro. Se eles me quiserem oferecer um, eu faço a troca. Eles oferecem-me, eles já escreveram os três, escreveram um livro. Os três. Sim. É o livro que eu tenho curiosidade em ler, porque eles gosto muito da forma como eles encaram a vida. Eles deixaram, todos eles eram professores e partilham as suas experiências. E a forma como eu disse, eu falei aqui uma expressão aqui há tempos que é do Cartela, não é? A vaca não dá leite. É dele, não é minha. É dele. Tu tens que lá ir e fazer um esforço, não é? É o que eu mais sigo, para ser honesto. É o que e eu música mais sigo. É o bossa nova? Música, eu vou contar assim um bocadinho da minha experiência enquanto jovem. Eu gostava, quando era mais moleque, ouvir axé, Banda Eva, Banda Beijo. Tinha aí de 18, 20 anos. Depois houve ali uma altura mais pagode, Martinho da Vila, gostei. Agora estou numa mais de bossa nova, esta mistura do samba com o jazz, que é mais calmo, mais tranquilo. É o que eu mais gosto de ouvir e ouço de uma forma geral. Mas não posso deixar de dizer que gosto muito do Caetano Veloso e adoro a música e ouço muitas vezes do Sozinho. Renata, acho que está. Eu gosto muito. Uma pergunta direta. Qual é a imprensa mais difícil de lidar, a brasileira ou a portuguesa, e por quê? Questionando. Olha, elas são iguais. Eu acho que a imprensa percebeu, e eu entendo o vosso lado, eu entendo que se eu tenho mais impacto, eu entendo o Neto, não tenho problema nenhum com o Neto, eu entendo que se eu a falar mal, se eu a criticar, vou ter mais impacto, as pessoas me vão ouvir e
então eu vou fazer isso, porque é disto que eu ganho dinheiro. Mas ela é igual em todo lado. E às vezes entendo que o jornalismo positivo, o jornalismo da inspiração, eu faço aqui a todos vocês amanhã, façam um exercício. Vejam um telejornal qualquer, se chama aqui noticiário. Sim. Vejam um telejornal qualquer e peguem um papel e uma caneta e metam notícia positiva e metam um mais, e notícia negativa e metam um menos. Ao final de 20, vamos ver quantas positivas têm, quantas negativas têm. E depois querem ter pessoas que pensem positivo, quando nós levamos todos os dias com a televisão tragédia, desastre, guerra. Há sítios seguros em Portugal e sítios que não são seguros em Portugal. Só que às vezes o que passa para fora, o Brasil tem isto, o Brasil tem o que vocês quiserem passar. Como em todos os países, eu tenho coisas boas. Como há coisas que eu acho que sou bom e outras que sou mau. E vocês passam de mim o que vocês quiserem. Eu vi neste lance aqui, ele atestou, é um arrogante. Certo? Naquela ação específica, naquele momento, eu fui arrogante, certo? Mas aquele não sou eu. Aquele é o treinador. Eu sou uma pessoa. E eu, quando olho para o jornalismo, ele é igual aqui, é igual na Grécia, vou falar dos que eu vivi, e é igual em Portugal. Diferença é que aqui são mais. São 200 milhões, na Grécia são 9 ou 10, e em Portugal são 9 ou 10. Aqui são muito mais. Mas a intenção é a mesma. E a tendência, isto vai ser difícil de mudar, é o menos ou mais. Vocês façam esse exercício, peguem uma folha, mais e menos. Vocês vão... Queria saber se o Abel Ferreira de hoje, 21 de março de 2022, é muito diferente daquele de outubro de 2020. Depois de toda essa experiência no Brasil, mudou como ser humano, como profissional do futebol ou nada? Eu disse isso na minha conquista da Primeira Libertadores. Sou o melhor treinador, mas o resto sou o pior em tudo. Pior? Se vir a minha conferência na Libertadores, quando ganhei a primeira, sim, sou o melhor treinador. Eu acho que com as experiências que vais tendo, futebol brasileiro, os treinadores que têm aqui, brasileiros, argentinos, portugueses, esta mistura ajuda-te a ser melhor. Eu sou muito melhor treinador hoje que eu que era nessa data, sem dúvida nenhuma. Abel, numa entrevista para a TV Palmeiras no fim do ano passado, você reclamou dos helicópteros de São Paulo, que eles te dificultavam o sono. O Caetano Veloso, que você citou agora há pouco, fala na música Sampa que São Paulo é o avesso do avesso do avesso do avesso. Como estrangeiro, como é que você se adaptou à cidade? Você conseguiu construir uma rotina aqui? Em que medida uma cidade do tamanho de São Paulo impacta numa decisão de continuar trabalhando no Brasil? Como é que você se relaciona com a cidade? A minha vida é um triângulo. Treino, casa, treino, treino, casa, treino e, quando tenho tempo, vou a um restaurante. São sempre os mesmos, não troco. É a minha vida. Com um vizinho chato, não? Não, os meus vizinhos são espetaculares. Já vos digo, estão a ver como vocês chegam lá. Tu tens que ser ator e às vezes tens que mandar, umas vezes tens que dizer ao teu jogador: és tu, Abel, tu tens que fazer isto. Outras vezes digo aos meus jogadores: houve aqui alguém que no último treino não correu. Mas há alturas que me apetece dizer: olha, neste treino quem não correu foi e ponho o nome. Há outras vezes que eu não digo. Então essa do vizinho é para quem servir a carapuça. Mas posso-vos dizer que os meus vizinhos são mega simpáticos. PVC. Abel, nessa linha, quer dizer, na verdade, o que ficou mais ou menos claro é que seu vizinho chato somos nós. Não esqueci isso. Mas eu queria tocar em outro ponto, que é: por que você não trouxe a sua família para o Brasil? Também posso partilhar isto com vocês. Eu vou ainda mais fundo. Eu fui o único da minha família que disse: eu vou. A minha mulher não queria que eu viesse, os meus pais não queriam que eu viesse, os meus filhos não queriam que eu viesse. Eu disse: toda a gente gosta de mim, vão continuar a gostar de mim. E eu vim por unicamente convicção. Mas as pessoas tinham medo do Brasil? E agora, não. E agora, não do Brasil, do futebol brasileiro. Entendi. Fui para a Grécia e disse à minha família: venham comigo, a Grécia é um país espetacular para se viver. E a minha esposa olhou, ela já anda comigo, ela sabe futebol tanto como eu, quase. Ela disse: na Grécia, duram 3 meses, não vale a pena estarmos a mudar de 3 meses, estás aqui outra vez. E eu fiquei lá 1 ano e qualquer coisa até vim para o Palmeiras. Para o Palmeiras, ainda vamos experimentar um desafio novo, conhecer pessoas novas.
conheceres, pá, a gente diz que São Paulo é uma cidade espetacular, o centro financeiro ótimo, tem coisas espetaculares, vamos, ela. E pá, eles lá duram 3 meses, máximo 6, vai, naves. Por isso é que ela não veio. Disse, voltar a mudar tudo. Abel, muita gente entendeu a sua primeira resposta para mim sobre a renovação ou não, quando você começa falando dessa dificuldade de estar longe da sua família, como uma resposta negativa. Tem aqui muitas mensagens. Ele já disse que não vai ficar porque ele não aguenta mais ficar longe da família. Então, esclarece esse ponto, porque ele é importante para entender qual vai ser essa sua resposta. E só mais um adendo que a vai essa... decidir, não sou eu. A sua... se fala seu nome na Europa, no Benfica, em outros clubes, você fica, no mínimo, até cumprir seu contrato ou pode ser que você vá embora? Olha, é uma coisa que vocês têm que entender. Eu ando por convicção, eu não ando por nome de clube A, B ou C. Uma coisa eu quero estar num clube que lute por títulos, e o Palmeiras lute por títulos. Eu quero estar num clube que me queira tanto como eu quero o clube. Não adianta dizer que é um clube que me quer, mas quanto é que me quer? Eu tenho que sentir quanto é que o clube me quer. Quanto é que acreditam em mim? Porque só assim é que é possível tu teres um relacionamento e saber fazer. Estou a falar no futebol, não é? Agora, claro que tu queres ser reconhecido. Claro que há um prestígio, há um valor, mas eu não me movo... Sim, Europa, certo. Mas se eu vos disser que acredito que o futebol brasileiro tem um potencial tremendo para ser muito e muito melhor, e que eu vou fazer aquilo que eu puder para ajudar dentro daquilo que eu puder. Mesmo se for para ficar mais 2 ou 3 anos sem a sua família, por exemplo? Não, isso é impossível. Então aí eles viriam? Isso é impossível. Mas, Abel, ou eu de vou, malas prontas ou você? Não, quem isso tá é de malas não, prontas? isso é um ponto a Mas, ser. Abel, do jeito que você falou também, deixa nas entrelinhas que talvez o Palmeiras tivesse em outro momento mais convicção do que tem hoje de que te quer. Não, o Palmeiras quer muito. Estou-vos a dizer, eu falei que a minha o Palmeiras quer muito, eu gosto muito de Palmeiras, eu falei com a minha esposa e disse-lhe eu só fico se tu vieres, senão não fico. Abel, a última intervenção eu conversei com um colega nosso, jornalista português, que te entrevistou quando você trocou o Braga pelo Sporting, te entrevistou por telefone, você era jogador, e ele falou assim, terminou a conversa por telefone e ele fez mais perguntas a mim do que eu a ele. É verdade. Você gostaria de estar aqui, ou você pretende estar aqui no nosso lugar em algum momento da sua... Não quero, não. Respeito muito o vosso trabalho, acho que vocês têm um papel muito, mas muito importante, de uma responsabilidade imensa de passarem a mensagem que vocês quiserem. Eu digo igual exatamente aos meus jogadores, vocês, quando eu vos deixo de fora, vocês têm 2 caminhos. Ou amuam, não é? Ou fazem birra, ou trabalham mais e melhor, até me convencerem. E os jornalistas e eu, é a mesma coisa, vocês têm 2 caminhos. Ou querem passar coisas positivas, ou então equilibrar um bocadinho, passar coisas positivas, outras que também não se pode esconder, mas entendo que vocês têm... E no Brasil, já o Tela Santana estava aqui, ele não tinha uma relação muito próxima, não sei porquê, mas já havia... Mas eu não tenho, digo isto, palavra de honra, eu não tenho problema com nenhum, nem mesmo aquele que me insultou do pior, eu não... Quero é que ele seja feliz e desejo-lhe a ele em dobro ou a eles em dobro que o desejo para mim. Não é a minha filosofia de vida, é muito maior do que qualquer... Eu não consigo estar chateado com ninguém, não consigo estar chateado com ninguém, eu não consigo. Gente, eu não tenho um apito, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu tentei aqui uns descontos, tentei uma prorrogação, mas é isso. Eu agradeço imensamente ao Abel Ferreira por ter concedido essa entrevista aí tão interessante, tão completa ao Roda Viva. E também a esses craques, Renata Fã, Martim Fernandes, Vladir Lemos, Abel Neto, Paulo Vinícius Coelho, PVC, Leonardo Cruz e Paulo Caruso. Pode dizer. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigada também aos veículos que liberaram os jornalistas para participarem dessa bancada de hoje. E agradeço sobretudo ao telespectador, não só na TV, mas em todas as telas. Palmeirense e não palmeirense, que nos prestigiou com a sua audiência maciça nessa noite. E, a rigor, enfim, todos vocês. Rigor, ética, planejamento, foco e a busca por metas ambiciosas, porém realistas e associadas a trabalho duro deveriam ser atributos comuns a todas as organizações do setor público e privado.
Da mesma forma, é muito importante que um expoente de destaque em qualquer atividade tome a frente de cobranças para que as regras sejam mais transparentes e as condições de trabalho mais razoáveis. Essas são as reflexões que o trabalho do Abel traz para todos, torcedor ou não, e que são um farto material de pesquisa para nós da imprensa. Fiquem agora com o Senhor Brasil. Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10 da noite. Até lá!